Leitura bíblica diária, dia 8 de julho. Isaías, capítulo 61. A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei a recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Isaías capítulo 62. A glória futura de Jerusalém. Por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efzibá e a tua terra Beolá, porque o Senhor se agrada de ti e com a tua terra o Senhor se casará. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força. Nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estranhos beberão o teu mosto em que trabalhaste. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o colherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo. Aplainai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele, e chamar-lhes-ão
povo santo, os remidos do Senhor, e tu serás chamada procurada, cidade não desamparada. Isaías capítulo 63. Deus salva e vinga o seu povo. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Ações de graças, confissões e súplicas do povo de Deus. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque o Senhor dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia, se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo, aquele cujo braço glorioso lhe fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante dele para criar um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste ao teu povo para criares um nome glorioso. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Porque, ó Senhor, nos fazes desviar dos teus caminhos? Porque endureces o nosso coração para que não te temamos? Faz voltar por amor dos teus servos as tribos da tua herança. Só por um pouco de tempo foi possuída pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como aqueles que nunca se chamaram pelo teu nome.